Encontre o livro de Ruth. No livro de Ruth, encontre o capítulo 1 e depois o versículo também de número 1. Ruth 1:1. Glória a Deus. Livro de Ruth, capítulo 1 e o versículo também de número 1. Quem encontrou com o sinal poderia dizer amém? Amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Amém. Quantos podem dizer graças a Deus porque é a palavra do Senhor? Quantos estão aqui porque têm a expectativa de receber mais de Deus? Levante a mão e grite glória ao nome do Senhor. Se você E diga assim comigo: Deus. Mais forte, diga: Deus, estamos aqui todos estes dias porque acreditamos que o Senhor está aqui. Diga: Deus, especialmente esta noite estamos aqui sem resistência humana. Estamos aqui sem muros que nos separam. Estamos aqui sem discriminação. A nossa mente está aberta, o nosso coração está aberto. Nós estamos prontos para recebermos mais de Ti. Diga: querido Deus, o que eu vou dizer agora é o que eu acredito para a minha vida esta noite. Ó Deus, ainda não é o fim. Deus vai mudar a minha história. Se a tua oração é sincera e verdadeira, glorifique ao Senhor pelo que está descendo sobre nós esta noite. Antes que você se assente, diga isto à pessoa que está do seu lado: ainda não é o fim, Deus vai mudar a sua história. Vamos lá? É uma das razões porque busquei. Queridos, nós temos aqui uma história dentro da própria história. Considerando que todas as vezes que nós abrimos o Antigo Testamento, nós temos aqui também, você precisa afinar o seu olhar, porque nós temos o que passo a chamar de sombra das coisas futuras. Hebreus 8:5. Quando nós abrimos o Antigo Testamento, você precisa ter cautela com tudo que você lê, observando algumas regras da exegese. Você nunca pode destacar um texto isolado na primeira vez. Você precisa considerar 5, 6 versículos antes, 5, 6 versículos depois. Você precisa entender o contexto somado ao texto para não correr o risco de gerar um pretexto. Se contudo, lendo o capítulo, versículos que isolam aquele versículo em particular, ainda assim não houve compreensão, redobre a sua atenção, porque você tem ali, naquele versículo de forma isolada, uma profecia. Então tem que ser redobrada a sua atenção, porque Deus está lhe falando algo especial. Quando eu meditava aqui no capítulo de número 1 e versículo 1, o Espírito de Deus falava ao meu coração: há uma história dentro da história. Há uma história dentro da história. Há uma história dentro da história. Porque o que temos quando abrimos a Bíblia, nós temos aí a revelação de Deus. Está tudo aí. Tudo que Deus quis dizer, tudo que Deus quis falar, tudo que Deus quis nos orientar, está tudo aí. O que nós temos, claro que é uma força de expressão e não está errada, mas o que nós temos é uma iluminação para entender o que está escrito aqui na revelação. Então, está tudo aqui. Queridos, a exegese nos auxilia, e somada a uma regra de interpretação de texto que aprendemos na 3ª e 4ª série,
ela nos conduz com leveza a entender a poesia, a prosa, a narração, a revelação, a intenção da frase. E quando você se aplica com um pouquinho, mesmo que você não tenha estudado por seminários e faculdades, enfim, mas você prestar atenção num culto como esse, você nunca mais terá a mesma visão da Bíblia. E quando eu olho aqui, existem vários canais que sustentam a interpretação bíblica, que nos auxiliam na interpretação dos textos. E um deles, eu quero me utilizar aqui nesses primeiros minutos de introdução, é chamado de etimologia, ou seja, origem dos nomes, origem das palavras. Para todo judeu, ou para toda a tradição antiga de família, que em função da regra do nome, do dar o nome, do abençoar com o nome, era imprescindível se manter um equilíbrio até então de bênção, porque nome é uma bênção original, nome é uma bênção do começo. Ninguém dá um nome a um filho para matá-lo, por exemplo. Ninguém dá um nome ao filho para dizer é um bom nome para ser contado em um cadeião futuramente. O nome do meu filho combina muito bem com a corrupção. O nome do meu filho combina muito bem com a desgraça. Não. Quando o menino nasce, é dado nome para ele, e no coração do pai e da mãe disse o seguinte: esse menino vai dar certo, por isso o nome dele será tal. Quando o pastor Paulo Marcelo disse, domingo de manhã, que tinha muita vontade, gostaria muito de mudar o nome dele para Lucas. Ele não tem o nome de Lucas, mas quando o filho nasceu, ele disse, vai se chamar Lucas. Se nós iniciássemos aqui a origem do nome Lucas, de repente os anais da história contariam. O nome Lucas significa o desejo de se chamar, o desejo de ser chamado, porque o pai desejou ser chamado. Então existe origem, porque é carregada de bênção. Então entenda uma coisa, isto é importante para a nação de Israel. É muito importante e segue toda a tradição também para as famílias. Quando você vê lá Benhur Lopes Júnior, está ali o nome do filho. Por que é o nome do filho? Porque a minha esposa não podia ter filhos. Com 3 anos e 10 meses de casado, útero cerrado e fechado. Deus se levanta e diz, vou confirmar o ministério do seu esposo, e como prova vou abrir o seu ventre e lhe darei um filho. Como homenagem ao pai, ela diz, vai chamar o nome do pai, porque é a benção de Deus, o Senhor prometeu, bendito seja o nome do Senhor. Levanta aí, meu filho, vê se parece o pai. 3 anos e 10 meses, útero fechado. O Senhor diz, vou te dar um filho. Vai lá. E agora tem o Arthur. Quando estava para nascer, minha esposa sonhava com um trono e um rei assentado no trono. E como não estava na nossa expectativa, mas foi Deus que mandou, eu pensava, deve chamar-se Gabriel, enviado de Deus. E minha esposa dizia, mas eu estou sonhando com um trono, eu acho que vai ser rei. Então saiu Arthur Gabriel, rei enviado de Deus. A intenção está ali, nos nomes que se erguem na história do livro de Ruth. No capítulo 1, nós temos uma história dentro da história. E aqui há uma palavra profética para a minha vida. É um tempo de sarar a terra para recolher os rabiscos que estão nela. A Bíblia nos diz que nos dias em que os juízes julgavam, aqui o livro de Ruth, ele começa nos dando o período em que a história acontece. É chamado de pano de fundo. Agora os juízes julgavam e faziam o canal de representação de Deus entre o povo. Administravam as tribos, as confederações, e faziam também a representação de Deus entre o povo. A Bíblia diz que nestes dias em que os juízes julgavam e representavam a Deus, houve fome na terra. Diga comigo, fome na terra. Outra vez diga, fome na terra. E dá o nome da terra. Houve fome na terra de Belém de Judá. Queridos, perceba como há uma história dentro da história. Quando você pega o nome Belém de Judá, você faz a junção das intenções proféticas do nome, porque se estão ali, eu entendo que estão de forma profética. Quando você junta as duas coisas, você tem uma informação de Deus. Quem era Belém de Judá? A primeira expressão Belém significa casa de pão. Diga comigo, casa de pão. Outra vez, casa de pão.
ela sofre algumas variações: casa de pão, casa que alimenta, casa que supre necessidade, casa que mata a fome, casa que dá vida, casa que levanta, casa que acolhe, casa que ajuda, casa que dá conforto à viúva, ao pobre, sem refúgio, ao desprezado. Enfim, Belém, casa de pão, casa que alimenta. Quando você encontra a palavra Judá, nós encontramos aqui uma história, livro do Gênesis, no capítulo de número 29, versículo 32 ao 35. Dos filhos que Lia deu a Jacó, os 4 primeiros recebem o seguinte nome. O primeiro chama-se Rubem, lembrando que Jacó amava Raquel. Lia agora estava fornecendo filhos, permitindo então, pela graça de Deus, porque ela podia dar filhos a Jacó. Quando nasce o primeiro, nasce por nome de Rubem. Diga comigo, Rubem. Este é o nome do filho mais velho do pastor Cizino. Quando nasce Rubem, Rubem significa o primeiro, Rubem significa o primogênito. O primeiro filho nos foi dado. Logo, ela tem o segundo filho. Quando nasce o segundo filho, este filho torna sua mãe conhecida entre as pessoas e traz-lhe fama, entrega-lhe fama, lhe deixa com notoriedade. Por isso, quando o menino nasceu, diziam entre as mulheres e o povo: segundo filho, Lia está dando a Jacó. Por isso chamou-se Simeão, que significa famoso, aquele que deixou a sua mãe famosa. É o segundo filho. Quando nasce o terceiro filho agora, havia uma oração no coração de Lia, porque ela tinha sim o favor, eu costumo usar uma expressão engraçada aqui, fornecendo filhos a Jacó, mas não tinha dele o seu amor, não tinha dele a sua atenção, não tinha dele o seu carinho. Quando ela vai ter o terceiro filho, ela faz uma declaração: quem me dera, bem que seria possível, quando esta criança nascer, ele então unisse a mim o meu esposo, ele trouxesse para perto de mim aquele que eu amo, ele trouxesse para junto de mim aquele que eu quero bem. E quando o menino nasceu, chamou-se Levi. Diga comigo, Levi. Outra vez, diga Levi. O menino chamou-se Levi. A palavra Levi significa aquele que atrai, aquele que aproxima, aquele que deixa para perto, aquele que deixa junto. Daqui da tribo de Levi originam-se os levitas. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, abrindo um parênteses. Muita gente aqui precisa entender: não é necessariamente só porque se tem uma boa voz, só porque se tem cordas vocais afinadas, só porque desenvolve bem um instrumento musical, que você merece o título de levita. Às vezes nós usamos a expressão os levitas de Deus, mas sabe o que é um levita de Deus genuíno e autêntico? Ele tem o poder, ele tem a unção de que quando ministra, ele atrai o noivo para perto da noiva, ele traz o céu para perto da terra, ele traz Deus para perto da igreja. Quantos estão sendo abençoados pelos levitas de Deus? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Isso é um levita de Deus. Quando ele canta, parece que Deus está mais perto de nós. Então reveja o seu conceito levítico, e quando você ministrar, certifique-se de que você entenda que o céu está mais perto na vida da gente. Nós precisamos de levitas, de especiais de Deus nesta última hora. Em quarto lugar, e aqui eu termino esta observação, quando ela entende que vai dar mais um filho, a Bíblia diz que ela louva ao Senhor, pastor Cizino. A Bíblia diz que ela começa a celebrar ao Senhor, e ela diz: louvarei ao Senhor, porque me deu um quarto filho, por isso louvarei ao Senhor. E quando nasceu o menino, a Bíblia diz: e chamou o menino de Judá. Judá significa louvor. Vem as variações. Judá significa celebração, Judá significa festa, Judá significa alegria, Judá significa salto, pulo, graça, Judá significa riso, Judá significa satisfação. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Sabe o que quer dizer? Jesus é o leão da tribo que salta, da tribo que adora, da tribo que louva, da tribo que celebra, da tribo que aplaude, da tribo que canta, da tribo que tem
satisfação em permanecer como tribo do leão de Judá. Você conseguiu entender? Então ajunte as duas coisas agora. Ajunte as duas coisas agora. Belém de Judá. Diga comigo, Belém de Judá. Outra vez, Belém de Judá. Mais uma vez, Belém de Judá. Vamos traduzir: Belém de Judá, casa de pão, que alimenta, que supre, que revigora, que dá graça, que dá vida, que dá alegria, satisfação, deixa vivo. E porque alimenta, dá vida, satisfação, alegria, provoca louvor, gratidão, êxtase, satisfação, plenitude de graça, plenitude de vida, plenitude de abundância. Quem depende dela? Não falei ao irmão que tem uma história dentro da própria história. É só você se disciplinar e se aplicar um pouquinho. Mas veja, meu Deus do céu, pastor Luiz Antônio, a informação que eu tinha agora. A casa de pão, que deveria alimentar, que deveria suprir as necessidades, que deveria manter vivas as suas famílias, diz a Bíblia, a terra estava seca, morta, e não havia nela alimento, havia fome. Sarando a terra para recolher os abiscos. Por causa disso, a Bíblia diz que as famílias vão deixando Belém de Judá. E uma delas aqui é mencionada, a família de Elimeleque. Diga comigo, Elimeleque. Imagina a situação desse pai, quando ele entende que Belém de Judá não podia mais suprir a necessidade dele, da sua casa, da sua família, porque havia fome na terra. Diga comigo, havia fome na terra. Outra vez, havia fome na terra. Quando ele percebe, pastor Cisino, que não podia se alimentar em Belém de Judá, ele, sua esposa e seus 2 filhos saem de Belém de Judá, abandonam a terra de origem. Queridos, por mais excelentes que sejam as sementes, por melhores que sejam as intenções, não vai vingar. Terra morta não vinga, terra seca não vinga, terra destruída não dá nada. Por mais que sejam interessantes as intenções, as motivações se tornarão equivocadas. As motivações se tornarão erradas, porque a terra não atende à necessidade. Ela está com fome, não pode produzir, afugenta aqueles que dependem dela. E a Bíblia diz que Elimeleque, sua família e seus 2 filhos abandonam Judá e vão embora. No projeto daquele pai de família que não se calou porque precisava alimentar, ele coloca um projeto. Querida, meus filhos, nós temos um projeto aqui que não vai durar mais do que 3 meses. 3 meses eu resolvo o problema das nossas vidas. Em 3 meses eu trago vocês de volta, fartos, enriquecidos, abençoados. Mas para onde que nós vamos? A Bíblia diz, e foram para as Campinas de Moabe. Diga, Campina de Moabe. Campina de Moabe. Vai prestando atenção nos nomes e nas palavras. É uma história dentro da história. Vão para Campina de Moabe. No meio do caminho, nós descobrimos algo terrível. Diga comigo, o mapa não é o território. Diga para o irmão que está do seu lado, o mapa não é o território. O mapa não é o território. Pastor Iangula, o mapa não é o território, irmão Wellington. Quando você olha o mapa, que você vê ali, há um rio para ser transpassado no meio do caminho. Uma coisa é o que o mapa informa, outra coisa é o rio que terá que ser transposto. Você pode até ver no mapa, tem um rio ali, mas você não sabe da correnteza, você não sabe da profundidade, você não sabe das pedras, você não sabe das oscilações e das alterações da orla.
Se diz no mapa que tem uma montanha. Uma coisa é dizer no mapa que tem uma montanha, mas você não sabe o nível de inclinação, a mudança do lado direito ou esquerdo, a base, se a acoplagem vai ser boa, se as pedras têm circunferências, são desquinadas, são lisas, se tem neve, se não tem mais neve, porque hoje a geografia muda tão depressa. Na vida da gente também, querido, o mapa não é o território. Você sai de casa muitas vezes para enfrentar esta vida. Você sai de casa muitas vezes para enfrentar os seus sonhos, e você vai esboçando, rabiscando, vai desenhando os seus projetos, mas no meio do caminho você descobre que as coisas não são assim. No meio do caminho você descobre que existem algumas coisas sobre perdão que você nunca pensou que essas reservas existiriam. No meio do caminho você consome e percebe que há distorções e equívocos sobre a boa ética que você nunca pensou que seriam possíveis. No meio do caminho, as pessoas que tinham reflexo agradável, as pessoas que tinham reflexo estável, se tornam instável, inseguras, e você se sente só muitas vezes. Quantas vezes você projeta a sua vida para alçar voos gigantes, mas você leva anos e anos e não consegue decolar, e você fica dizendo: mas espera aí, Senhor, a tua palavra diz que é este o caminho, Senhor. A palavra profética que eu recebi tem esta força, Senhor. A direção que eu recebi tem esta força. Querido, o mapa não é o território. Você pode ter aí um script na sua mão que você escreveu para a sua vida, mas Deus está controlando todas as coisas. Todas as vezes que Deus perceber que você construiu um lugar de segurança para você, Deus vai te arrancar de lá. Todas as vezes, até que você aprenda a confiar, a depender, a ficar escondido nele. Todas as vezes que você parar e dizer: é aqui o meu lugar, Ele vai te arrancar de lá. Todas as vezes que você parar e dizer: é aqui que eu vou enriquecer, vai te arrancar de lá. Todas as vezes que você parar e vai dizer: é aqui o meu sucesso, Ele vai te arrancar de lá. Todas as vezes que você dizer: é aqui que todo mundo vai ver que eu sou, Ele vai te arrancar de lá. Todas as vezes que você dizer: aqui está pelo controle, sobre controle, Ele vai te arrancar de lá, até você aprender que não somos nada, Ele é tudo, não temos nada, Ele tem tudo. E nesta viagem muitas coisas se perdem. Nesta viagem muitas coisas se perdem. Nesta viagem muitas coisas vão embora. Nesta viagem muitas coisas ficam para trás e nós não podemos recuperá-las. Nesta viagem a gente muitas vezes tem que caminhar com dores, com feridas, com marcas. E às vezes, pastor Paulo Marcelo sabe disso, pastor Júlio Ribeiro sabe disso, pastor Adeildo, respostas amarelas. Por que não deu ainda? Pastor Takayama sabe disso quantas vezes. Pastor Carlos Brito, por que não deu ainda? Não tem promessa de Deus. E a gente diz assim: não sei, o Senhor está no controle. Eu entendi que daria, pastor Joel. Eu entendi que eu chegaria, mas não cheguei. Diga para o irmão que está do seu lado: o mapa não é o território. Sabe, havia uma esperança em Elimeleque. Quando Elimeleque nasce, o pai dele olha para ele e diz assim: o nome dele será Elimeleque, que significa pai de um grande rei. Diga comigo: pai de um grande rei. Outra vez, diga: pai de um grande rei. Mais uma vez: pai de um grande rei. Pai de Elimeleque olha para ele e diz: esse menino vai ser grande, vai ser um sucesso esse menino. Eu não dei muito certo, mas esse menino, se ainda não der, pelo menos quem vier dele vai conseguir chegar. A vida diz que Elimeleque, oh Jesus, ele sai para peregrinar e vai exatamente para onde? Para Moabe. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 19, que Moabe é um filho incestuoso do pai com a filha. Havia um estigma mórbido, traiçoeiro, desagradável em Moabe. Quem passava conviveu a depender de Moabe. Uma história corria nos bastidores. Onde é que ele mora? Ele mora na região do pai que dormiu com a filha. Olha que desagradável.
Uma informação distorcida, estranha. Onde é que ele vai? Ele vai para aquela terra do pai que dormiu com a filha. Para onde ele vai? Ele vai para Moabe. O homem, quando ele está sem direção, sem rumo, porque as coisas originais lhe foram arrancadas, ele fica em desespero, ele começa a caminhar por qualquer lugar. Ele começa a caminhar sem rumo, pastor Luiz Antônio. Ele pega a sua família e vai colocando a família junto, em risco, em desespero, em descontrole, em desequilíbrio, em doenças, em mortes, em fragilidades, em escândalos, em problemas. Para onde vai? Vai para as coisas, vai para Moabe. Leva ele e a sua mulher, e aquela história distorcida. E no projeto de Elimeleque eram 3 meses, no máximo 90 dias. E a Bíblia diz que a viagem leva 10 anos. 10 anos. De 3 meses para 10 anos é uma margem gigante. E coisas vão se perdendo. Quando um homem está desequilibrado, quando ele não tem estrutura, quando ele não tem raízes originais de uma terra que o alimenta, que o dá estabilidade, que dá vida a ele, que dá equilíbrio, que dá moral, que dá expectativa, que alimenta os seus sonhos, ele se desequilibra e aí ele se torna um eterno viajante. Você de repente não saiu da sua cidade, querido. Você de repente não saiu da sua terra. Você de repente não deixou o seu bairro. Mas você é um eterno viajante. E nessas suas viagens, muitas vezes malucas e absurdas, você vai ferindo as únicas pessoas que você tem ao seu lado, que lhe amam e acreditam em você. Bate o espírito da individualidade, bate o espírito do exclusivismo. Aí você começa a ferir as pessoas que estão à sua volta. Quando ele leva Noemi consigo, que traz o nome de graciosa, ou de alegre, ou de feliz, ou de quem canta, ou de doçura, ele nem sequer se dá conta que tem quem tem ao seu lado. Noemi é uma doçura, Noemi é alegre, Noemi é a mulher que eu sempre quis ter. Ela pode me animar, me alegrar, elevar o meu ânimo, pode me deixar tranquilo, porque ela pode me aconselhar. Elevado. Mas no desespero, a história vai acontecendo e diz-nos que quando os meninos de Elimeleque nasceram, eles não têm a mesma bênção parecida com a do pai. Eu não sei até que nível esse sentimento de individualidade chega, porque quando nasce Malom, quando ele nasce, quando dizem para ele: o seu nome será Malom, ele estava dizendo assim: esse menino será doente a vida inteira. Vou te contar por que isso está assim. Quando nasce o segundo filho, por nome de Quilion, ele diz assim: esse aí vai morrer doente dos ossos. Esse aí vai morrer definhando. Quilion significa adoentado, fraco. Querido, quando o homem se torna errante dentro da sua emoção, do seu coração, da sua vida, ele é capaz de atrocidades incríveis. Nas suas viagens, ele vai ferindo, ele vai matando, e ele vai culpando as pessoas que estão ao seu lado, que ele ama. Então ele olha para a esposa e começa a dizer: eu estou sofrendo porque eu casei com ela. Se eu tivesse casado com aquela, talvez não sofreria. Magoa a esposa. Ele olha para os filhos e diz: é claro que eu estou sofrendo. Esse menino só fica doente. Esse aqui não passa de um definhamento de ossos. Eu tenho que levar essa coisa pesada sobre mim. Se eu fosse sozinho, se fosse só eu, se eu fosse único, se eu não tivesse carga de família. E vai viajando. O meu problema é porque eu congrego aqui, deveria congregar ali. O meu problema é porque eu tenho 10 filhos, deveria ter 2. Quer matar os outros, meu irmão? Quer matar os outros 8, meu irmão? É isso aí? Não, o meu problema é porque eu moro aqui, eu deveria morar lá. O meu problema é porque eu comprei tanto. O meu problema é porque eu comprei pouco. E nessas suas viagens, você vai ferindo as coisas. Querido, não é viajando muito, não é delirando, não é ficando febril na emoção que se resolve as coisas. É parar, como diz o pastor Paulo Marcelo: nem que for para dormir com a cabeça numa pedra, mas para e ouça o que Deus vai falar. Para no lugar. Quando você está num poço sem fundo, a primeira coisa que se faz é parar de cavar. Não cave mais. Espera. Para. A vida de Elimeleque vai tomando proporções desastrosas, desagradáveis. Aguenta as pontas que vocês não viram nada ainda. Coisas importantes vão se perdendo, inclusive a sua vida. 10 anos vão se passando, peregrinando de um lado ao outro. Desespero. Com o passar do tempo, os filhos contraem matrimônio.
E a primeira nora que ele arruma tem o nome de Orfa. Orfa significa jugo pendurado no pescoço. Olha que desgraça. Tudo vai dando errado. Tudo vai dando para trás. Campina de maldição, filho adoentado, filho definhando, esposa frustrada caminhando atrás dele dizendo: não quero ser doçura, quero ser amarga, porque isso não é vida. Não quero ser alegre, quero ser abatida, porque isso não é vida. Não quero ser feliz, quero ser triste, porque isto não é vida. Diga comigo: o mapa não é o território. O mapa não é o território. A Bíblia diz que morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion, e fica lá Noemi com as suas 2 noras. Diga comigo: muita coisa se perde, né, pastor? Diga assim: eu também já perdi coisas, pastor. E dói muito perder as coisas. E muitas vezes estas coisas são pessoas e gente que a gente ama, gente que a gente quer bem. Queridos, nós estamos com um tema profético e sugestivo para nós. O que é que nós temos aqui? Nós temos a falência de Belém de Judá, que não podia manter viva as suas famílias. Temos famílias peregrinando sem rumo. Temos famílias peregrinando sem eira nem beira, sem esperança, sem sonhos, porque está buscando socorro e ajuda em Belém de Judá, pastor Vanderlei Castelhano, que estão falidas, mortas e não podem mais alimentar as famílias que dela precisam para sobreviver. Aonde está Belém de Judá? Belém de Judá é esta igreja. É aqui que as pessoas comem para viver no mundo espiritual. Se alimentam, tomam água, recebem vigor, cura das feridas, cura dos problemas. Mas nós andamos por aí e eu encontro, pastor Reuel, muitas Beléns de Judá falidas e mortas. As pessoas, muita gente que vem aqui nesse congresso não vê a hora de chegar ao congresso, pastor Reuel, para ver se chora um pouco mais aqui, para ver se um profeta fala com ele aqui, porque na igreja dele não tem mais profeta. Para ver se um pregador coloca a mão na cabeça dele para abençoar, porque ninguém abençoa ele lá. Belém de Judá que estão promovendo um êxodo desgraçado, destruidor na vida de pessoas que não sabem nem para onde ir. Vai batendo a cabeça de porta em porta de igreja, muitas vezes sem estrutura, sem palavra, sem graça, sem equilíbrio. Mas levante a sua mão, levante as 2 de preferência. Eu quero aproveitar para profetizar a sua vida. Não importa de onde você veio, o que importa é que você chegou. Aqui está Belém de Judá. Come, bebe, se alimenta. O teu descanso não aqui. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Muita coisa se perdeu, mas você sobreviveu. Muita coisa se perdeu, mas você sobreviveu. Muita coisa se perdeu, mas você ainda está de pé. Muita coisa já ficou perdida, mas você ainda está vivo. Muitas oportunidades lhe foram arrancadas, não tem problema. Deus te conservou, Deus te conservou. Ele é alfa e ômega, Ele é princípio e fim. Deus entende de tempo, Ele sabe começar e sabe terminar. Ele entende de tempo, Ele sabe começar e sabe terminar. Queridos, ouça-me por favor agora. Esta igreja só está aqui viva ainda por 2 razões. Primeiro, para esperar a volta de Jesus. Segundo, para levar almas aos pés de Jesus. Nós estamos vivendo nesses últimos dias a pior crise de apostasia que Belém de Judá desta terra já viveu. Nós estamos conectados a uma realidade profética que Joel viu e escreveu no capítulo de número 1 e versículo 10 do seu livro. O campo está assolado, a terra
está triste, porque Joel, o trigo terminou, o vinho que era novo se secou e o azeite acabou. Nós estamos conectados a uma atmosfera estranha, esquisita, confusa. Joel nos chama a atenção e nos leva a entender, considerando que são as coisas sombra das coisas futuras. Ele nos mostra a realidade do mundo hoje. Quando Joel diz o campo está assolado e a terra está triste, ele está nos traduzindo o que seria os últimos dias desta humanidade, que antecedia a volta do Senhor Jesus. Nós temos um campo assolado, uma terra triste. Nós temos uma sociedade abatida, caída. Nossos marcos, pastor Luiz Antônio, foram arrancados. Os nossos paradigmas foram esquecidos. E as nossas verdades invertidas. Nós temos do lado de fora uma humanidade clamando pelo último estágio de equilíbrio moral de uma sociedade chamada igreja. Uma sociedade tem 3 pilares que a sustentam: família, educação e igreja. Esses 3 pilares mantêm viva uma sociedade. Antigamente, quando a família tinha moral, quando a família tinha caráter, quando a família tinha brio, quando a família era casta, quando a família era santa, discipulava-se disciplinando a educação dos filhos, e não importava qual a igreja. Domingo de manhã estava na missa, domingo de manhã escola dominical, domingo de manhã no culto dominical, não importava a igreja. Hoje não. Hoje nós temos uma família equivocada, pautada em valores desgraçados e invertidos, aonde o certo ficou errado e o errado ficou certo. Hoje nós temos famílias sendo constituídas, entre aspas, por 2 homens ou por 2 mulheres. Hoje nós temos crianças sendo criadas por homossexuais ou por lésbicas, incutidas na sua mente a desgraça do retardo da célula genuína mápia da sociedade. Mas eu profetizo esta noite que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, e está chegando o dia. Em algumas igrejas isso está se tornando comum. A mesma desgraça de uma família falida estão empurrando ela abaixo dentro de uma igreja. Não há nada que a graça, a misericórdia não recupere, não trate, não ajude. Mas estão banalizando demais essa graça. Estão bagunçando demais as coisas. Queridos, tem gente que tem a coragem de dizer: a Bíblia só diz que você tem que ser marido de uma só mulher. Você pode ter 50, mas vai uma de cada vez. Uma família caída, uma família destruída, e isso estão querendo trazer para dentro da igreja. Em contrapartida, as pessoas que morrem aí fora vivem a expectativa de uma igreja forte e viva. Porque antes de nos tornarmos somente avivados, nós precisamos permitir que o Espírito de Deus crie em nós um caráter agenciador de avivamento, um caráter agenciador de recuperação de vidas. Mas como é que vamos fazer isso? Nós temos um campo assolado e uma terra triste. Nós temos uma tecnologia batendo recordes de evolução, de transformação, de modernidade, de coisa nova. Quanto mais inventam computadores, quanto mais reduzem computadores a uma cabeça de alfinete, mais os consultórios psiquiátricos, mais os consultórios de psicanálise ou de psicologia, de tratamento clínico, mais esses consultórios estão lotados de gente que leva o computador. Esses dias eu assisti num jornal, um camarada levou um notebook numa clínica psiquiátrica e pediu para o médico: me mostra aqui na internet aonde eu encontro paz.
clica no botão aqui, aonde eu encontro tranquilidade para minha alma, aonde eu encontro resposta para minha família. Vão inventar Google, vão inventar Orkut, vão inventar Skype. Quanto mais inventa Google, mais as pessoas estão distantes. As pessoas não se conhecem, não dão as mãos, não andam juntas. Não há toque, não há sensibilidade, não há temor, não há respeito, não há sociabilidade. Chega, levante a sua mão. Deus, eu profetizo que há uma esperança para o campo assolado e para a terra que está triste. Aqui está a esperança. A tua igreja, a tua igreja, a tua igreja, a tua igreja. Levante a sua mão e adore um pouco, adore um pouco, adore um pouco, adore um pouco, adore um pouco. Você vai sair daqui diferente. Você saltou, pulou, profetizou, mas você vai sair daqui com caráter, com uma visão por almas. Deus vai interromper os seus projetos pessoais. Quando você colocar a construção da casa nova, a caneta vai endurecer, e a hora que você escrever vai aparecer almas, 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 almas. Escute. Sabe o que mais me admira? É que os homens, pastor Luiz Antônio, estão tendo dificuldades para serem normais. Os homens estão com dificuldade, pastor, de serem normais. Desculpa, perdão, estamos juntos, que é uma força. Dificuldade de serem normais. Não precisa ser muito, pastor Marcelo Dias. Normal, educado, tranquilo. Não, querido, por favor. Que é isso, eu que agradeço. Não, a alegria é minha, querido. Não, eu que eu diga, bem-vindo. Aqui é o seu lugar. O mundo que está aí fora não quer alguma coisa com que eles vivem, convivem o dia a dia lá. Eles querem algo novo, diferente. Mas existem três coisas que estão matando as nossas igrejas, e que por causa disso o campo está assolado e a terra triste. O trigo está destruído, a palavra está morta. Não se prega mais a palavra revelada bíblica, com lágrimas que banham as folhas. A alma se convulsiona, cólicas abdominais, o desespero que nos leva para debaixo da cama, dizendo: Senhor, eu estou lendo, não estou entendendo. Se for para ler e não entender, eu prefiro morrer. Quero entender, quero entender. Somos bons motivadores, mas péssimos profetas. Somos muito intelectuais, mas estamos com problema na palavra de temor, na palavra de amor, na palavra profética que nos eleva, que não nos faz diferentes no corpo, mas nos deixam tão tremendos e sensacionais na alma e no coração. Muda o nosso caráter. Nosso trato com as pessoas, nosso respeito com as pessoas. A Bíblia diz, quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação mais há para os que não andam mais segundo a carne, mas andam no Espírito. E para se viver no Espírito é preciso ter a disposição intensa e diária de reconhecimento. Eu não sou, Ele é. Eu não sou, Ele é. Eu não sou, Ele é. Está
se apagando, parece-me que está se apagando, ou pelo menos se ofuscando o caráter cristão. Não se dobra mais os joelhos para orar. Os joelhos não se dobram mais. Não se dá mais a face. Não se caminha mais uma milha. Não se compartilha mais. Nós estamos com problemas. Enquanto estivermos com problemas, não podemos ajudar um campo assolado e uma terra triste. Nós vamos nos amontoar a cada ano aqui. Príncipes e princesas de Deus ministrarão. Homens e mulheres de Deus bradarão. Mas o problema não é realizar esse congresso. Esse congresso é até fácil. Para quem tem 25 anos, as coisas começam a ficar fáceis. O problema é quando chega a segunda ou a terça-feira, que você tem que voltar. Querido, enquanto você está aqui, a expectativa de Deus é muito maior do que a sua. Enquanto você está aqui, você fica pensando: será que Deus fala comigo? Será que Deus levanta um profeta para falar comigo? Será que Deus me destaca? Será que Deus me eleva? Será que Deus me faz? Será que Deus me dá? Quando você entra aqui, Deus se levanta no trono ano após ano e começa a esperar que lhe caia a ficha. Porque é que você foi salvo. A expectativa de Deus é pelas almas que estão na rua da sua casa, no bairro da sua cidade, esperando você voltar. Esperando você voltar. É bom que você comece a interceder por eles. Enquanto você está aqui, Satanás está tentando matar na rua da sua casa. Satanás está tentando matar no seu bairro. Satanás está tentando desgraçar a sua cidade. Porque ele sabe que você está voltando. Ele sabe que você sairá daqui diferente. Ele sabe que você sairá daqui recolhendo os rabiscos da terra. Então receba a palavra do Senhor sobre a sua vida. Belém de Judá está mais viva do que nunca. Venha! Mas o trigo está destruído. No Salmo de número 103, versículo 1 diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O versículo 2 diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e nunca se esqueça de nenhum dos teus benefícios. A palavra precisa estar viva dentro de nós. Existe um espírito chamado espírito de falsa humildade. Diga comigo: espírito de falsa humildade. Outra vez: espírito de falsa humildade. Esse espírito está matando muitos crentes e muitas igrejas. Você está entendendo? Está matando muitos crentes e muitas igrejas. Quando a Bíblia, Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9 e versículo 6, ele diz assim: quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. Diga comigo: quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. E isso não é só para dinheiro. Perguntaram a Jesus, Evangelho de Lucas 8:11, qual é a semente da fé, Senhor? E o Senhor disse: a semente é a palavra. Quem pouco semeia da palavra, não reclame da colheita. Mas muitas vezes a semeadura é equivocada. As motivações são interessantes, mas a semeadura, a intenção é interessante, mas a motivação é equivocada. E a Bíblia está trabalhando a seu favor. Mas como está muitas vezes desprovido da palavra, só resta lugar para o espírito de falsa humildade. E o espírito de falsa humildade trabalha assim, ó, presta atenção. Quando você encontra um crente cheio do espírito da falsa humildade, você vai encontrar ele orando assim, ó. Dá até uma dor quando a gente vê ele orando. Ele levanta as mãos e diz assim: eu não mereço, Senhor. Eu não sou digno, Senhor. Quando você olha assim, dá uma dor, irmão. Dá uma dor no coração, no irmão
Em mim dá vontade de dar uma bibliada na cabeça. Como é que se pode orar desse jeito, crente? Eu não sou digno. Quem disse? Eu não mereço. Como não merece, rapaz? A Bíblia diz no livro do profeta Isaías 53: Ele quis, levou sobre si dores, enfermidades, castigo, que nos trouxe a paz, nos curou, Ele fez. A Bíblia diz na primeira epístola de João 4:4: sois filhos de Deus e já vencestes o mundo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que disse que você não merece? Quem não merece é o diabo e os seus demônios, mas você merece, sim, Senhor. Então recebe da palavra, palavra que cura, palavra que levanta, palavra que perdoa, palavra que ajuda, palavra que renova, palavra que restaura. Receba da palavra e vá sarar a terra ferida. Você merece a palavra. Você merece, você merece. A Bíblia diz que Ele fez tudo a seu favor. Sabe? A primeira epístola de João 4:4 é a minha oração matinal. Você quer aprender ela? Levante a sua mão direita. É assim que eu faço a cada manhã. Levante a sua mão direita e segura ela lá em cima. É assim que eu faço a cada manhã. Queridos, Deus não tem medo de justiça humana. Justiça humana na Bíblia para Deus fede. Justiça humana não significa nada. Eu não bebo, não fumo, não mato, não roubo, não jogo água quente no gato, não assisto Big Brother, não brigo com a sogra. Isto não significa nada. Isso é a sua obrigação de ser normal. Isso aí é só ser normal. Não precisa ser uma unção especial. Mas levante a mão. Levante a mão. A única coisa que coloca Deus na parede, mas pode sim. Mas um pregador diz que não pode. Não tem problema, eu digo que pode. A única coisa que coloca Deus na parede é a sua palavra. Ele para, a Bíblia diz, eu velo para cumprir. Se você usa a palavra, levante a mão. A cada manhã eu oro assim. Eu levanto a minha mão direita ao céu, eu levanto o meu rosto ao céu. Você me copia. Diga assim: Deus, a tua palavra diz que eu sou o teu filho e que eu tenho algo grande dentro de mim que vence o mundo. Prepara a goela agora, prepara para gritar. Diga assim: Deus, se eu sou o que a tua palavra diz que eu sou, e se eu tenho o que a tua palavra diz que eu tenho, acabou, acabou, acabou. Hoje eu vou triunfar, triunfar, triunfar. Se você tem que triunfar, se você tem que triunfar, se está em você, é só triunfar. Se está em você, é só triunfar. Sabe o que é isso? Palavra. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17. O mundo precisa de fé, mas a fé vem pelo ouvir, vírgula, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe por que a palavra ouvir se repete 2 vezes? É porque nem toda verdade, só porque é verdade, se aprende na primeira vez que a lê, na primeira vez que ouve, na primeira vez que vê. Quantos acreditam que tudo é possível que crê? Levante a mão e diga aleluia. Quantos acreditam que há poder no nome de Jesus para ficar curado de toda a enfermidade? Levanta a mão e diga glória a Deus. Então por que você não está curado ainda? É verdade, mas não significa que você aprendeu. Quantos acreditam que a Bíblia diz, e esta é a prática diária nossa, orar sem cessar? Diga aleluia. Por que não ora? Quanta gente fica lutando na carne, pela lascívia, pela prostituição, pelo desejo, pela carne viva. Isto se vence com jejum. Você sabe disso. Por que não jejua? Por que não jejua? Falta de palavra. Quantas pessoas? Agora vocês estão com medo. Se eu perguntar, eu sei a resposta de vocês.
Então deixa eu falar primeiro. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículos 13, 14 e 15, uma hora dessa, quem não gosta da palavra, é um culto terrível para ele. Ele não vê a hora de sumir daqui. Ele não conseguiu dar um pulinho ainda. Esse negócio de palavra não dá, pastor, tem que morrer o povão. Cada um fique no que for chamado. Olha para cá. Coloque isso na sua cabeça. Salmo 103, versículo 3. Bendice a minha alma ao Senhor e nunca se esqueça dos seus benefícios. Por que você se esquece? Colossenses 2, 13, 14 e 15. Versículo 13. Nós estávamos com a vida enrolada, pecado dos pés cabeça até debaixo da unha do pé. Versículo 14. Uma cédula de dívida impagável. Ninguém resolvia, ninguém podia pagar. Mas a Bíblia diz: mas Ele veio Jesus e arrancou do meio de nós toda a cédula de dívida e levou para a cruz. Mas tem mais. Pela palavra. Tem mais. Versículo 15. Esse vai completo, sem parafrasear. Despojando principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Não, você não entendeu. É por falta da palavra. Se você não entender isso, a terra vai ficar triste. Se você não entender isso, o campo vai morrer assolado. Irmão, este versículo era para você estar voando, mas o irmão perdeu a noção da palavra. Quando ele disse despojando, ele disse: despojando significa aniquilação completa, vitória total. Não sobrou nada, não tem resto, não tem sobra, não tem pendência, não tem passado. Eu vou chegar lá. Deixa eu fazer a exegese do versículo todo. Despojando quem? Principados e potestades. Perceba, não é só principados, potestades e achar que tinha vez. Não é só potestades, principados e achar que tinha uma vez. Sabe por que une principados e potestades? Fala de plenitude, agigantamento, largueza, dimensionamento. Ele está dizendo: eu peguei tudo, todos os demônios, todo o inferno, toda a chama do inferno. Peguei o diabo, peguei a desgraça toda. Eu peguei a enfermidade, eu peguei a tristeza, eu peguei a depressão, eu peguei a desgraça, eu peguei a morte, eu peguei tudo e levei diante de todo mundo. E disse: isso aqui não pode mais contra vocês. Não pode, acabou. Olha o que eu faço, eu vou triunfar na cruz. Ele venceu na cruz, ele venceu tudo. Levante a sua mão e diga aleluia. É que você ainda não entendeu, eu estou te ajudando. Nós estamos aqui para te fazer entender pela palavra, só isso. Eu vou te explicar. Sabe o que esse versículo está dizendo? Que nós não temos mais que lutar, Marcelo e Ítalo. Pastor Takayama, não temos que lutar. Não, mas espera aí, pastor. Paulo disse que combateu o bom combate, ensinou Timóteo a ser um soldado. Falava de ministério. Mas a igreja não tem que lutar com ninguém, não. A igreja só tem que triunfar. A igreja só tem que triunfar, porque Jesus lutou e venceu. Sois mais do que vencedores, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Agora eu vou te fazer uma pergunta para você pensar. Tudo pela palavra. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 18: somos um corpo, do qual Cristo
é o cabeça. Diga comigo: eu faço parte do corpo e Cristo é a cabeça. Mexe com o irmão do seu lado. Eu não sei fazer essas coisas igual o pastor Paulo Marcelo. Mexe com o irmão do seu lado. Eu sou desajeitado. Diga para ele assim: eu faço parte, e você também faz, do corpo que Cristo é a cabeça. Agora, a arte da dúvida nasce, uma mente inteligente nasce na arte da dúvida, não da dúvida da incredulidade, mas da pergunta inteligente. Eu lhe pergunto, bata de novo, diga: eu faço parte do corpo e Cristo é a cabeça. Agora eu te pergunto, pode o corpo viver uma coisa e a cabeça viver outra? Pode a cabeça vencer e você ser um eterno derrotado? Então levante a sua mão direita e prepare para vencer aqui nesta noite. Chega de luta, chega de prova, chega de peleja. Você só tem que triunfar, 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 triunfar. A cabeça venceu, você vence. A cabeça triunfou, você triunfa. A cabeça tem poder, você tem poder. A cabeça tem graça, você tem graça. A cabeça tem unção, você tem unção. A cabeça tem autoridade sobre os demônios, você tem autoridade sobre os demônios. A cabeça tem vida, você tem vida. Só tem que triunfar, pastor Gilmar. Só triunfar. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. O trigo está voltando, o trigo está voltando. Pregadores, preguem a palavra, preguem a palavra, preguem a palavra. Pastor Elcio, continue na palavra. Pregadores, continuem na palavra. Pastores, continuem na palavra, continuem na palavra, continuem na palavra, continuem na palavra. Palavra de pastor nesses últimos dias perdeu pastor, perdeu o valor. Ninguém dá moral, ninguém dá atenção. Eu profetizo que isso acabou. Deus está restaurando a moral da palavra pastoral. Deus está restaurando a força da palavra pastoral. Escute o que eu vou lhe dizer. Meu Deus do céu. A igreja, querido, você, nós somos a última instância do pilar moral de uma sociedade. Nós não podemos dar errado. Nós não podemos falhar. Nós não podemos falir. A família está distorcida. Acredita-se que não há recuperação para a educação. A educação está uma vergonha. Quando nós não temos de um lado a desgraça e o sofrimento dos professores públicos municipais, mal remunerados, não reconhecidos, não respeitados. Nós temos as brigas por valores, separatismo, discriminação, racismo dentro das universidades. Acredita-se que não há mais esperança, porque antigamente a família se unia e estudavam com os filhos, independente da igreja, cultuavam ou rezavam, mas estavam lá. Pastor João Amaral, estavam lá. Havia um moral, havia um caráter. A filha namorava perto dos pais. Havia uma transparência, uma vida casta, irrepreensível, paz, temor, respeito. Não porque havia uma pressão, uma coação de um sistema, mas porque as pessoas eram normais. Normais. Só normais. Vergonha na cara. Não, isto não é bom. Valores normais, éticos normais. Falta-nos temor. Falta-nos uma vida de oração. Olhe para cá, deixa eu lhe contar uma coisa. Olha o valor que tem uma palavra. E você vai levar isso para casa hoje. Eu conheço uma família no interior do estado do Paraná. E essa família tem uma história interessante.
Já se passou muito tempo, mas todas as vezes que eu me lembro dessa história, me causa o impacto da força que há na palavra, na força que há na vida de um homem que honra e usa a palavra. Um trigo sadio, um vinho novo, fresco, e uma unção legítima e autêntica. E esta família desfrutava de uma vida equilibrada, tranquila. Olhe para cá e preste atenção, não se mova. Amanhã é feriado. Eu sei que quem está aqui é porque ama a palavra. Se é verdade, levanta a mão da glória a Deus. Não posso fazer mais do que isso, eu posso pregar a palavra. Olhe para cá. Esta família passou por uma situação muito difícil. E o pai dessa família era gerente de uma grande loja aqui no sul, no Brasil. Muito conhecida, lojas HM, Hermes Macedo. E essa família conhecida, o senhor conhece, né, pastor Reuel? Aqui no sul. E esse homem trabalhava no Bradesco, saiu do Bradesco para trabalhar como gerente em uma das lojas HM. E a loja foi aberta na cidade de Toledo, no estado do Paraná. Quando a loja é aberta, ele vai trabalhar como chefe de loja, esperando a gerência. No ano de 1984, esse homem, ele sai de manhã da sua casa, passa pela loja e termina de acertar uns pormenores de uma moto que ele comprou de ano 84, zeradinho. Abriu a loja, deu início às atividades. E ele saiu de lá e foi até o Detran regularizar a moto. No meio do caminho tem uma avenida muito movimentada. Esse homem é atropelado por um caminhão. O caminhão lança ele no chão e ele dá de encontro ao meio-fio, a cabeça lesionada, traumatismo craniano, sangrando pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, dado como morto praticamente, gelado dos pés à cabeça. Em desespero, essa senhora me conta que, não sei se por sorte ou por ironia, mas passa a ambulância do corpo de bombeiro. Toma esse homem e leva para o hospital. No hospital da cidade de Toledo não tinha recurso. Pega esse homem numa ambulância UTI, diante da tecnologia que dispunham, e leva esse homem para Cascavel. Chegando em Cascavel por volta das 9h30 da manhã, ele entra na UTI, entra na cirurgia e sai às 6 e pouco da tarde direto para a UTI, com a cabeça aberta do lado esquerdo, com 32 pontos de um lado ao outro. Naquele tempo, conta essa senhora, que não havia tomografia computadorizada, e logo tinha que abrir toda a cabeça e tirar osso por osso, coágulo por coágulo. Essa senhora conta que esse homem projetava uma casa nova, ser gerente do Bradesco, e acreditava que a abertura das lojas HM para ele seria uma projeção ainda maior, e ele entende, sai do que era original e lhe sustentava e vai pelo mapa, mas ele não sabia que o mapa não é o território. O mapa é o mapa, território é outra coisa diferente. Na prática é diferente. Esse homem sai e vai para a UTI. Essa senhora diz que ele passa 60 dias na UTI. Enquanto ele está na UTI, ele vai atrofiando tudinho. As pernas vão dobrando e enrolam atrás do corpo. Os braços se enrolam atrás da cabeça. E aquele homem que tinha em torno de 1,71 m, 72 de altura, ele fica com 1,40 m de tamanho, pesando 36, 38 quilos. Osso, pele, jogado ali num colchão de água, feridas enormes nas costas. Depois que terminam 60 dias de como, ele volta, fica 45 dias sem conhecer ninguém. Vai definhando, literalmente um rabisco em cima de uma cama. Passado 2 anos e pouco, quase 2 anos e meio, o médico chega e diz assim: senhora, eu acho que não vale a pena a senhora continuar lutando com isso. Esse homem não tem quadro evolutivo nenhum. Ele está com atrofiamento abdominal há muito tempo. É uma questão de dias para parar todos os órgãos. Não tem expectativa, senhora. Ele come por uma sonda no estômago da grossura de um dedo. Olha aí a situação do seu esposo. Traqueostomia aqui, não fala, não ouve. Está completamente condenado. Por que a senhora não faz o seguinte? Volta para a sua casa e leva ele com a senhora, espera alguma coisa. E naquele desespero, esta senhora toma aquele homem, leva para casa. E quando chega em casa,
Dias de penumbra e de desgraça se acentuam manhã após manhã. Manhã após manhã. Os amigos, a família, todo mundo tem responsabilidade. Mas ninguém ligava, ninguém dava as caras. Muita coisa se perde quando você está com problemas. Muita coisa se perde quando você tem problemas. Amigos se perdem, parentes se perdem, pessoas vivas e mortas, mortas e vivas se vão quando você tem problemas. E esse homem angustiado, essa mulher angustiada e esse homem moribundo, uma família pequena, ele, a mulher e um filho de 5 para 6 anos. Passando o tempo, ela foi tomada de um desespero, uma depressão profunda e não sabia mais o que fazer. Até o dia em que ela se levantou pela manhã e colocou na mente e no coração: vou resolver isso. Ela ouvia uma voz que dizia para ela: isso é vida para ser vivida? É assim que você quer terminar? Moribunda, com um homem largado, um rabisco sem ninguém. E a voz dizia para ela assim: olha, se você é inteligente, dá um jeito nessa vida. E ela perguntava para a voz que falava com ela: mas o que é que eu faço? Tira a sua vida, e antes que a morte lhe mate, faça isso você, e prove que pelo menos assim você foi mais inteligente que a morte. Antes que a morte mate o seu marido, mate ele e você, e diga que este prazer a morte não vai ter, porque quem vai matar é você. Antes que a morte mate você, mate, faça isso você mesmo, porque este é o sentimento que o suicida tem. O suicida não quer se matar, ele quer matar o que está matando ele. Ele quer matar o que está desgraçando com ele, e ele acaba morrendo por isso no desespero. Ela sai sem rumo, entra no mercadinho, quadras depois da casa, e faz uma compra estranha. Compra um abacate, 2 bananas, um pacote de leite e uma caixinha de veneno para rato, baldrinho, aquele que tem um ratinho na capa. Leva para casa chorando, de manhã, de tarde, de noite, convulsivamente, um desespero. O filho pequeno sem entender nada. O marido amarrado na cama, todo torto, porque as convulsões que começaram com o acidente vinham de hora em hora, muitas vezes 4, 5, 6 vezes no dia. Tomando Epelim 3 vezes ao dia, Gardenal toda noite. Uma desgraça, Reinaldinho, Reginaldo, deputado Reinaldinho do coração. Uma desgraça. E aquela senhora me contando, que eu acho interessante essa história, por isso que eu estou chamando a sua atenção. Quando aquela senhora entra dentro de casa, o filho menor pergunta, o único filho que tinha pergunta: escuta, mãe, o que é isso? Estou com fome. Há dias que não comiam nada diferente. Ela diz: fique tranquilo, que a mamãe vai fazer para você uma vitaminazinha aqui, você vai comer, vai beber, vai ficar tudo bem. E ela conta que chorando, desesperadamente em prantos. Quando são mais ou menos 11h30 da noite, que era o último horário da refeição daquele homem, ela se levanta, prepara o liquidificador, mistura o abacate, mistura a banana, coloca o leite e coloca o veneno para rato, baldrinho e bate. Faz aquela vitamina. Aquele homem era alimentado por uma sonda na grossura de um dedo, direto no estômago. Uma válvula que abria, uma seringa de 20 ml era sugada, injetado a vitamina, injetado a sopa. Não podia ser quente demais, porque queimava o estômago, nem frio demais, porque empedrava. Convulsão, praticamente de hora após hora. Aquela mulher se levanta às 11h30 da noite, em prantos. Ela enche 2 copos com a vitamina envenenada, pega uma seringa de 20 ml e suga a vitamina. Quando ela senta do lado daquele homem, o homem começa a se agitar além do normal. E não era convulsão, era uma agitação anormal. O menino que estava sentado aos pés da cama disse assim para a mãe, para a irmã: mãe, o pai está muito agitado. Por que a senhora não liga o radinho? Liga o rádio da cabeceira da cama. Aquela senhora havia descoberto que quando ela ligava o rádio, aquele homem conseguia ouvir, chamava a atenção dele o rádio. E aí ele parava para ouvir o rádio e ficava quieto e recebia alimentação. A mãe, quando foi injetar, abriu a válvula para injetar, ela parou, estendeu a mão e ligou o rádio. Quando ela ligou o rádio, a programação secular normal terminava e começava uma programação de fundo, uma nova programação, e tinha como fundo uma faixa musical.
aleluia. Larari, lara, lara, larari, larari, lara, lara, de repente no rádio, pastor Oséias Gomes, saía um pastor com palavra. A saudação dele já era assim: povo de Deus, povo da paz, povo do amor e da esperança, muito boa noite na paz do Senhor. Está começando agora um culto no seu lar, e eu tenho uma palavra de Deus. Palavra, trigo. Aquele homem começa a falar com eloquência no rádio: irmãos, Deus está me revelando aqui no rádio que existe uma família agora junto ao pé do rádio. Coisas que o senhor faz o dia inteiro, pastor. Eu nunca pare de dizer isso, não importa se o senhor esteja sozinho. Mas ele disse: existe uma família junto do rádio agora, que está no leito de enfermidade, um homem doente sobre a cama. E Deus me revela uma mulher com intenção de tirar a sua vida. Deus me revela uma mulher com intenção de matar o seu esposo e de matar esta criança pequena que está do seu lado. Eu convido aos crentes de Toledo, no Paraná, agora, que dobrem os seus joelhos comigo e comecem a orar. E ele começa a orar: espírito de morte, sai, sai dessa casa, sai dessa família agora, porque Jesus Cristo veio, senão para desfazer as obras do diabo. Espírito de morte, sai. Espírito do assassino, sai. Espírito da desgraça, sai. Espírito do túmulo aberto, sai. Espírito da cova aberta, saia. E ele começava, pastor Luiz Antônio: em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, a palavra, o verbo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. A palavra é o verbo, o trigo vivo, o pão vivo que desceu do céu. Essa irmã nos conta que algo sobrenatural acontece dentro da casa. Quando aquele homem vai orando, vai clamando. Era uma casa de madeira, com uma cor de muito mau gosto. Perdoe, porque eu também acho de mau gosto. Dá para imaginar uma casa pintada de verde escuro por dentro? Verde escuro, é muito escuro, irmão. Verde escuro, casa de madeira, verde escuro, é muito escuro. Se acende a luz, não adianta, irmão. Não há watts que clareie aquele cômodo. Um quarto verde escuro, mas tudo tem um porquê. Quando aquele pastor vai orando e o poder da palavra vai fluindo pelo rádio, e o poder da palavra vai entrando dentro da casa, dentro do cômodo, dentro do quarto, a irmã diz que aquele menino pequenininho sentado, ele ficou olhando para a luz. E quando ele olhou a luz começou a se tornar cada vez mais intensa, mais clara, mais clara. E aí quando ele viu, as paredes não eram mais verdes, as paredes estavam todas brancas. A casa estava clara pela glória de Deus que estava dentro do quarto. Quando aquele menino tenta falar para sua mãe que ele estava vendo o quarto claro, ele levanta os olhos e vê um homem de branco na porta do quarto. Irmão, criança de 5, 6 anos não mente. Criança é verdadeiro, pastor João. O senhor sabe disso, João Amaral? Pastor Moisés, criança é verdadeiro. Se criança dizer gosta, é porque gosta. Se criança dizer não gosta, ele não gosta. Se criança diz viu, ele viu. Se diz não viu, não viu. Ainda mais de 5 a 6 anos que começam os reflexos de defesa. E é natural. E ele levanta os olhos e vê. E a irmã diz que quando ele começa a ver aquele homem vestido de branco, ele tenta olhar para o rosto e não consegue. Muitas vezes mais forte do que esses holofotes. Diga-se de passagem, pastor Takayama tem uns holofotes que ilumina até a alma da carreta dele. Ou trem forte aquele negócio, aquela luz. Escuta, ele não conseguia olhar para o rosto. Ele tentou chamar a atenção, e aquele homem sai da porta, e ele vê apenas um homem andando para lá e para cá na sala de casa. Ele mal andava, ele flutuava com as mãos estendidas para trás, e havia um movimento suave. Ele consegue tocar o ombro da mãe. Quando ele troca o ombro da mãe, ele diz: mãe, tem um homem vestido de branco dentro da sala de casa, e eu acho que ele está doente igual o pai, porque as mãos deles e os pés deles estão vertendo sangue. As tuas feridas, as mãos estão feridas, os pés estão feridos.
Por isso Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pastor Carlos Quintanilha, por isso ele se manifestou. Quando ele disse para a mãe, tem ferida nos pés, tem ferida nas mãos, a mãe levou um susto. Os 2 copos de vitamina envenenada, pastor Reuel, que estava no criado, parece que saltaram para cima, trincaram na parte de baixo. Eu acredito em sobrenatural. Quem ora sabe o que é isso. Quem usa a palavra sabe o que é isso. Sobrenatural existe. Eu estou falando com homens que vivem o sobrenatural de Deus. O copo trincou embaixo, a vitamina começou a vazar, e a seringa que estava na mão daquela irmã, ela trincou. Pastor Reuel, a vitamina escorreu pela mão, ela gritou, disse: não! Ela foi escorregando pela cama. Essa irmã disse que caiu de joelho. Na hora que ela caiu de joelho, ela falava em voz baixa: Deus existe, Deus existe. E se lembrou de mim. Deus existe. E se lembrou da minha casa. E o menino perguntava: como é que a senhora sabe? Esse homem aí do rádio, conhece ele? Amanhã eu vou descobrir o endereço de Deus e vou na direção dele. Querido, quando uma igreja está viva, quando uma igreja está cheia de Deus, as pessoas correm para ela, as pessoas procuram o endereço. Aonde é o endereço de Deus? Aí está o endereço de Deus. A sua vida, a sua família, a sua igreja. Escute o que eu vou dizer. Essa irmã sai de manhã. Estou terminando o testemunho. Essa irmã sai de manhã e procura o endereço de Deus. Ela chega numa casa, uma casa de oração, uma igreja. Irmãs do ciclo de oração estavam orando, e ela achou engraçado. Umas oravam de pé, outras de joelho dobrado, outras com o rosto no chão. Outras profetizavam, outras corriam, outras saltavam, outras aplaudiam. Havia uma confusão, ela não entendeu. Mas quando ela entrou dentro da casa, ela disse assim: se Deus está aqui, se essa é a casa dele, eu quero um sinal. Ela olhou, era de manhã bem cedo, o sol já estava forte, mas todas as luzes da igreja se tornaram fortes, claras, incandescentes, brilhavam como se fosse cada uma das lâmpadas um sol. Ela disse: Deus está aqui. Aqui é a casa de Deus. A irmã do ciclo de oração se levanta, vai na direção dela e diz assim: minha filha, porque deste crédito à minha palavra, digo eu para ti o Senhor, e aprenda agora a ouvir a minha voz. Não sabes tu que foi eu que entrei dentro da tua casa ontem à noite, pastor William? Eu entrei dentro da sua casa ontem à noite. Foi eu quem toquei aquele homem, toquei todos os ossos do seu corpo, nervos, carne por completo. Filha, assim digo eu para ti: levanto aquele homem da morte agora, coloco ele de pé e bem vivo ao seu lado, mas faço contigo um negócio. Aquela criança, aquele pequeno, não te pertencerá mais, porque nasceu para a minha obra, nasceu para a minha causa. Vai ter dias em que você vai querer passar um Natal com ele, um domingo com ele, não é mais seu. Quando você chegar em casa, se despeça dele, porque eu estou tomando para mim, para crescer na minha casa, diz o Senhor. A irmã diz que caiu de joelho. Quando ela cai de joelho para dizer a frase meu Deus, ela não consegue dizer meu Deus. Jesus a batiza com o Espírito Santo, e ela começa a falar em línguas estranhas pela primeira vez. Enquanto isso, lá na casa, o menino estava cuidando do pai, de repente bate na porta.
Quando ele corre para abrir a porta, era o vereador da cidade, senhor José Pinto de Andrade. Quando ele abre a porta, o menininho olha e diz assim: pois não. E o homem diz assim: a sua mãe está aí. Ele disse: minha mãe não está, saiu. Escuta, eu trouxe umas coisas aqui para vocês. Aonde é que eu posso descarregar? O menino não entendeu, falou: tem uma área no fundo de casa, pode colocar ali. O homem vira o carro, a caminhonetazinha dele, e coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caixas de compra. Quando ele despeja a última caixa de compra, de dentro da caixa cai uma caixinha de bombom. Quando cai aquela caixinha de chocolate de bombom, aquele menino corre, porque Deus sabe como tratar com as nossas crianças. Aquele menino corre e abraça a caixinha de bombom, diz: isso aqui só pode ser meu. Isso aqui só pode ser meu. Quando ele agarra, pastor Luiz Antônio, na caixinha de bombom, ele olha para o homem e diz assim: tio, quem é que trouxe isso aí para nós? E o vereador disse assim, ele pensa um pouco, olhando para uma criança, 5, 6 anos. Ele pensa um pouco e diz: olha, foi Deus que mandou isso aí para vocês. E para criança você não dá uma resposta só. Criança é batizada no Espírito. Por quê? Por quê? Por quê? Ah, por quê? Ah, por que não? Ah, por que sim? Ah, por que não dá? Ah, quem é? Por quê? E o menino já mandou: por quê? Quem é Deus? O homem se confunde, olha para o menino e falou assim: você nunca viu falar de Deus? Você não lembra da cruz? Você não lembra das mãos pregadas na cruz? Dos pés pregados? Você não lembra das feridas, das machucaduras? O menino olha e diz assim: ah, eu sei que é Deus, eu sei que é Deus. Aí o rapaz pergunta: mas como é que você sabe quem é que é Deus? Tio, ele esteve aqui em casa ontem à noite. E vou dizer uma coisa para o senhor: ele está muito machucado, mas nessa cruz ele não está mais não. Ele andava para lá e para cá. Ele andava e não tinha cruz. Ele andava e não tinha cruz. Ele andava e não tinha cruz. Por isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Levante as suas 2 mãos ao céu, se esta palavra do Filho de Deus ressuscitado é a verdadeira. Tem milagre para todos, a liberdade para todos, a cura para todos. Hoje chegou salvação. Olhe para cá. Diga para o irmão que está do seu lado: existe uma palavra de Deus na sua vida, e esta palavra é para o diabo. Diga para ele: existe uma palavra de Deus na sua vida, e esta palavra é para o diabo. Diga para ele: ela está escrita debaixo dos seus pés. Comece a usar. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A cabeça venceu, você vence. A cabeça triunfou, você triunfa. A cabeça
Olhe para cá todos, olhe para cá todos. Olha aqui nos meus olhos. Se você, o Filho de Deus, se você é filho de Deus, e se você tem o que Ele diz que você tem, chega de lutar, comece a triunfar. Escute, os companheiros podem estar à vontade para se assentar. Vamos mais uns minutinhos. Aquele homem não entendeu nada, ele foi embora. Daqui a pouco chegou aquela mulher. Assustou quando viu aquele monte de compra. Ela veio correndo, dobrou os joelhos, abraçou um pacote de arroz, outro pacote de feijão, e começou a gritar de novo: Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Aí o menino perguntou assim: mãe, como é que a senhora sabe que foi Deus que mandou? E a irmã perguntou: mas por que, meu filho? Porque eu acho que ele mandou um funcionário dele aqui em casa trazer isso aqui para nós. Ela abraçou o menino, e o menino falou no ouvido dela: mãe, como que a gente diz obrigado para Deus? E a mãe disse: a gente diz assim, ó. Levantou a mão do menino, e o menino disse junto com a sua mãe: nós confessamos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, para seguir enquanto viver. Aquela família não tinha mais nada até o momento. Agora tudo que tinha era Deus. Quando você está vazio, tem lugar para Deus. Quando você não tem nada, é lugar do Senhor ali. Quando você tem demais, não tem lugar para Deus. Quando você não tem nada, tem lugar para Deus. Sabe o que é mais interessante? É que quando eu estava vindo para cá, essa irmã ligou para mim de novo e disse assim: filho, eu e o teu pai estamos orando por você aqui. Eu e o teu pai estamos aqui orando por você. A minha mãe está lá em Toledo viva. O meu pai está vivo. E o menino cresceu. Está pregando nos 25 anos dos Gideões. Por isso ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Acabou, 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 acabou. Estou aqui, aleluia. Levante a sua mão. Povo da paz, povo do amor e da esperança, muito boa noite. Paz seja convosco. Está no ar os Gideões missionários da última hora. 25 anos recolhendo gravetos da terra. Hoje nasce uma esperança pela internet. Receba pelo rádio, receba Gideões, ginásio, púlpito. Levante do leito da morte, levante-se para viver. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor. Há uma unção de cura, há uma unção de milagres, há uma unção de poder sobre nós. Quem está entendendo, comece a receber de Deus sobre a sua vida. Comece a receber de Deus sobre a sua vida. Oh, meus irmãos, este mundo só precisa de uma igreja cheia da palavra, abençoada na palavra, transformada pela palavra. Entre pelo rádio, entre pela TV quem pode, entre pela internet quem pode, entre pelas esquinas quem pode, entre pela universidade quem pode. Vai, vai, pregue, anuncie, profetize, leve adiante, pregue a palavra. Eu profetizo, o trigo está vivo, a alegria está sendo restaurada e a unção está descendo.
está descendo, está descendo, está descendo, está descendo. Pastor Vanderlei, me ajude nessa intercessão. Venha aqui comigo. Vamos olhar aqui para a câmera. Coloque a sua mão, me ajude. Em nome de Jesus Cristo, todas as pessoas que assistirem este DVD pela internet, agora em qualquer lugar, em nome de Jesus Cristo, debaixo da unção, da palavra e da alegria verdadeira que repousa sobre o ginásio dos Gideões Missionários da Última Hora em Camboriú, levante-se desta cama, levante-se desta cadeira, saia deste hospital, saia deste presídio, seja agora. Dê a mão para o seu irmão. Levante a mão dele junto com a sua. Dê a mão para o seu irmão. Levante a mão dele junto com a sua. Eu profetizo que onde houver um homem e uma mulher aqui esta noite, você se torne agora um evangelista de Jesus. Você vai sair daqui enlouquecido pela paixão da alma de milhões que partem sem Jesus. O teu sono terá tirado, o teu sossego será interrompido. Você vai querer dormir e vai escutar você vai querer dormir e vai escutar Uruguai. Você vai querer dormir e vai escutar Norte da África. Você vai querer dormir e vai escutar Ilha de Páscoa. As tsunamis de 2012 vão te destruir e você será incomodado pelo Senhor. Levante a mão do seu irmão agora. Eu profetizo que a partir de agora você se torna um evangelista em potencial, e por onde você passar, você irá declarar que o diabo é derrotado e vencido, e que Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor. Quando a Bíblia diz: e este evangelho do reino será pregado, os sinais da volta de Jesus não são necessariamente terremotos. Os sinais da volta de Jesus não são necessariamente pestilências e dores. Qual é o maior sinal e maior evidência da volta de Jesus? A pregação do evangelho, a pregação do evangelho, a pregação do evangelho. Eu profetizo que nascerá uma paixão louca, louca, louca pela obra de evangelização. Remissões, receba, 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 receba. Jesus Cristo é o Senhor. Escute, está sobre nós uma atmosfera de muita glória, muita glória. Cuidado no que você faz, cuidado nas palavras que estão saindo dos seus lábios.
que sejam de profunda adoração. Cuidado, cuidado. Queridos, Ele está aqui, nós não estamos sozinhos, Ele caminha entre nós. Existem duas forças que fluem do Calvário, e elas estão sobrenaturalmente derramadas sobre nós. Existem duas forças que fluem do Calvário, e elas estão agindo esta noite entre nós. A primeira força é perdão. Diga comigo, perdão. Outra vez diga perdão. Outra vez diga perdão. Diga perdão. Outra vez diga perdão. Segunda força que flui do Calvário: milagres. Diga comigo, milagre. Outra vez diga milagre. Outra vez diga milagres. Se você pode receber a primeira, você tem direito à segunda. As duas fluem na mesma dimensão. As duas fluem na mesma atmosfera. É um dueto santo. É uma afinação perfeita. Salmo de número 103, versículo de número 3. Porque Ele perdoou todas as minhas iniquidades, ponto e vírgula, e sarou todas as minhas feridas e enfermidades. Diga comigo, perdão e milagre me pertence. Outra vez, perdão e milagre fazem parte da minha vida. O que eu quero dizer a você é que se você pode ser perdoado, nada lhe impede de ser curado esta noite. Se você acredita nisso, levante a sua mão bem alta e dê um grito de glória a Deus. A única exigência é que você se sinta perdoado. Como que eu faço para me sentir perdoado, pastor? Tudo é pela palavra. Primeira epístola de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Recebeu perdão, tem direito ao milagre. Não é assim, pastor Takayama? Recebeu perdão, tem direito ao milagre. Quantos se sentem perdoados estão prontos para serem tocados por um milagre? Levante a mão e grite glória ao nome do Senhor. Queridos, isto faz parte da nossa redenção. O Senhor venceu e nos deu isso. Lá no Calvário, Ele restaura para nós esta atmosfera. Se Ele despojou principados e potestades, não resta mais nada. Inclusive, Satanás tem que de pronto tirar as mãos da sua vida. E se estiver doente, tirar as mãos de todo o seu corpo, para que haja manifestação de Deus. Porque se você pode ser perdoado, você tem direito ao milagre. Você está pronto para o milagre esta noite? Só que tudo é pela palavra. Provérbios capítulo de número 4, versículo 20, 21 e 22. Quem acha a minha palavra, coloca no coração. Quem acha a minha palavra, coloca os olhos na palavra. Porque quem acha a minha palavra e coloca no coração, acha saúde, é vida para o seu corpo. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor se você acredita nisso. O meu ministério está vendo milagres de Deus. No meu ministério eu tenho visto sobrenaturais de Deus. No meu ministério eu tenho visto coisas lindas que Deus tem feito. Nós estamos chegando de uma cruzada de avivamento e missões de Uruguaiana. Tem alguém de Uruguaiana aí? Levante a mão, se tem ainda. Alguns de vocês estavam comigo na cruzada de Uruguaiana? Talvez não, ok, mas estivemos ali em Uruguaiana. Onde está? Os irmãos lá estavam comigo em Uruguaiana. Nós estávamos pregando lá. E no domingo à noite, quando nós estávamos ministrando essa atmosfera de fé e de ousadia sobre a vida das pessoas que acreditam que uma vez perdoados têm direito ao milagre, nós vimos a manifestação sobrenatural de Deus. A hora que as pessoas começaram a ser tocadas e tomadas pela unção sobrenatural de Deus, havia uma senhora sentada numa cadeira de rodas, os dois joelhos paralisados e contá-las, porque havia
havia um caroço na cabeça. Quando nós estávamos ministrando esta unção sobre a vida das pessoas, sobre a vida daquela multidão debaixo de uma tenda, e a tenda que estava lá era do pastor Luiz Antônio. A sua tenda estava lá, nós estávamos pregando na sua tenda. Quando nós estávamos ministrando, aquela mulher resolveu passar uma das mãos do cabelo para ajeitar o cabelo. Quando ela passou a mão do cabelo, não tinha mais tumor. Quando ela passou a mão no cabelo, não tinha mais o caroço. Ela olhou para o esposo e disse assim: eu não tenho mais o caroço. E o esposo começou a se alegrar. Ela disse assim: então fique aí dando glória a Deus, porque o caroço sumiu. Ela disse assim: que nada, se ele sumiu, eu não preciso das talas. Ela arrancou as duas talas. Os irmãos Vianas estavam comigo. Ela arrancou as duas talas, saiu da cadeira e começou a andar. Levantou as talas para cima e disse: o Senhor me curou, pois para isso se manifestou Jesus, para desfazer as obras do diabo. Quantos acreditam em milagre? Diga que eu acredito em milagre. Quantos acreditam em milagre? Diga: eu acredito em milagre. Se ele venceu as obras do diabo, hoje tem milagre de Deus para a sua vida. Se ele venceu as obras do diabo, hoje tem vitórias de Deus para a sua vida. Você está pronto para ser tocado por Deus para um milagre esta noite? Você está pronto para receber de Deus um milagre esta noite? Nós estamos pregando no Espírito Santo, e enquanto ministrarmos a palavra do Senhor, havia um obreiro na retaguarda, e naquela noite nós pregávamos sobre fé liberada. Porque não basta ter fé, você precisa liberar essa fé. Você precisa ter atitude, você precisa ter ação. Não adianta simplesmente você questionar com Deus: se é o Senhor me toca, se é o Senhor faz, se é o Senhor mexe comigo. A Bíblia diz que quando Paulo pregava, ele viu em Atos dos Apóstolos capítulo 14 um homem paralítico e coxo desde nascença. Ele estava sentado, e quando Paulo olhou para ele, viu no seu rosto que tinha fé para ser curado. Como ele tinha fé para ser curado, ele olhou para o homem e disse: ponha-te sobre os teus pés agora e começa a andar. Eu dou graças a Deus que aquele homem não se pôs de pé. O que é que aquele homem fez? A Bíblia diz que aquele homem saltou e correu. Ele disse: eu posso ficar de pé, é fácil, eu quero é correr de uma vez. Ele correu, liberou a sua fé e ficou completamente curado. Você acredita nisso? Glorifica o nome do Senhor. Eu estava pregando no Espírito Santo, o evangelista que estava atrás de mim, quando ele se levantou, a glória de Deus desceu sobre a igreja e eu não entendi nada. E ele levantou assim meio bêbado, meio cambaleando, do jeito que você sabe quando o crente é no poder. Quando ele veio de lá para cá, eu não entendi, e a glória de Deus desceu sobre a igreja. Eu perguntei ao pastor Pedro Lírio, pastor daquela igreja de Alto Laje. Quando eu perguntei a ele: o que esse homem está fazendo aqui desse jeito? E ele disse assim: pastor, é que o senhor chegou um pouquinho depois dele. Há muitos anos esse homem só anda curvado, ele não se levanta por nada. É a primeira vez, pastor, que nós estamos vendo este obreiro de pé, completamente reto, completamente em pé, com coluna no lugar. Você glorifica a Deus por isso? Você acredita nisso? Você acredita em Deus por isso? Você louva o Senhor por isso? Queridos, nós estamos vivendo uma expectativa. Mais do que ser curados, nós precisamos agenciar este milagre, estes milagres através das nossas vidas e através dos nossos testemunhos, através das marcas que envolvem a nossa vida. E eu vou começar a orar aqui agora, para Deus começar a tocar a sua vida para um milagre. Quantos entraram neste ginásio e vivem a expectativa de um milagre? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor bem alto agora. Glorifique ao Senhor bem forte agora. Bendito seja o nome do Senhor. Só algumas coisas que você precisa entender. Primeiro, você precisa ter fé. Segundo, você precisa liberar essa fé. Você tem que ter atitude. A hora que eu começar a orar aqui, a mão do Senhor vai tocar a sua vida, vai tocar o seu corpo, vai tocar o seu câncer, vai tocar a sua saúde. Eu estava pregando no interior de Minas Gerais, e uma pessoa estava completamente tomada pelo câncer no sangue. Quando nós oramos por ela aquela noite, ela começou a convulsionar. Muita gente não entendeu o que estava acontecendo, mas quando ela foi trazida à frente, completamente tomada pela unção de Deus, o Senhor purificou todo o seu sangue, deixando-a completamente curada. Uma parente dela, pensando que ela estava com problemas porque não era crente, ela veio correndo e perguntou para ela: você está precisando de um cigarro? Você quer tomar alguma coisa forte? Ela gritou para a cunhada: tira a mão da minha vida, eu só preciso de Deus no meu sangue, eu só preciso de Deus na minha vida, eu não quero mais nada, eu quero Deus em mim.
Você acredita que há poder no nome de Jesus para isto? Você acredita que há poder no nome de Jesus para isso? Nós vamos começar a orar aqui. Eu estava pregando lá no Maranhão no ano de 2004. Onde é que está o Ive? O Ive ou o Elcio estão aí atrás. Mexe as mãos. Tem alguém do Projeto Celebrai? Já foram embora. Lá no Projeto Celebrai, irmão Alexandre esteve comigo. Nós estávamos ministrando e tínhamos lá uma multidão de quase 15 mil pessoas ou mais. Quando nós começamos a ministrar, a unção de Deus desceu sobre a vida daquelas pessoas, e nós vimos um mar, pelo menos um pequeno regaço de quase 2.000 pessoas completamente tomadas pela glória do Senhor, algumas anestesiadas, outras completamente tomadas por uma ação sobrenatural da mão de Deus, outras expelindo caroços, outras expelindo cânceres, outras colocando para fora toda sorte de enfermidade. Cadeiras começaram a ficar vazias e a glória de Deus se manifestou por lá. Você acredita que isto é possível nesta noite de segunda-feira, aqui nos Gedeões Missionários da Última Hora? Levante a mão e grite glória ao nome do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos por alguns instantes e quero que você atraia agora essa expectativa do milagre. Eu quero que você comece a orar ao Senhor. Eu quero que você veja as suas pernas. Eu quero que você veja os seus nervos atrofiados. Eu quero que você veja agora os seus ossos problemáticos. Eu quero que você veja agora o seu coração. Eu quero que você consiga antecipar pela fé a restauração da sua coluna. Eu vou começar a orar aqui e depois alguns cantores vão cantar. Eu quero que fique pronto aqui pastor Marcelo Dias e Fabiana. Eu quero que fique pronto aqui a irmã Eliane Silva. Eu quero que fique pronto aqui a irmã Vanilda Bordieri, por favor. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, quem? Pastor Marcelo, Fabiano Marcelo, depois na sequência sim. Mas por favor, se aproxime aqui pastor Marcelo Dias e aguarde. Se aproxime aqui Eliane de Jesus Eliane de Silva e aguarde. Se aproxime aqui por favor Vanilda Bordieri e aguarde primeiro. Se aproxime aqui também a Lúcia de Oliveira. Se aproxima aqui também e aguarde, porque chegou o teu tempo. Lúcia, vem para cá, levante para cá. Eu quero que você ore ao Senhor por alguns instantes. Querido, eu vou começar a orar aqui agora. Existem pessoas aqui que vieram à expectativa de um milagre. Existem pessoas marcadas no corpo por acidentes, com feridas, com marcas nos ossos, pessoas impedidas de saltar, de correr, de andar, pessoas com caroços no corpo. Escute o que vai acontecer, porque assim o Senhor repartiu comigo. Quando eu começar a orar aqui por alguns instantes, você vai sentir a mão de Deus tocando a sua vida. Muita gente vai ser tocada precisamente no local da sua enfermidade. Se você tiver problemas aí na sua coluna, você vai sentir a mão de Deus empurrando a sua coluna no lugar. Levante as duas mãos aos céus. 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 Perdão e milagre nos pertence. Perdão e milagre faz parte da nossa redenção. A Bíblia diz que Isaías viu que quando Jesus caminhou sobre a terra, ele viu Jesus caminhando, curando e fazendo bens a todos os doentes. Se Jesus caminhou, este é o tempo, ele ainda caminha, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Levante as mãos. Levante o seu rosto para o céu também. Nós vamos fazer uma oração juntos. Depois que nós fazemos uma oração, eu vou usar a senha que Deus me deu e vou contar simplesmente até 3. Será rápido. E quando eu disser 3, eu vou dizer agora, Jesus. E quando eu disser agora, Jesus, o teu corpo será completamente tomado, anestesiado, cheio do toque da glória, do poder da unção. Você não vai suportar. Vão ter que te carregar aqui em cima. E as pessoas que vão chegar aqui, eu preciso colocar as minhas mãos sobre elas, junto com os obreiros, para que haja uma libertação total e completa. Levante as mãos agora depressa. Diga comigo assim: Senhor Jesus, esta noite eu ouvi a sua palavra e declaro: eu não aceito palavra de homem na minha vida. Eu só aceito o poder do seu nome. Este poder pode me tocar. Este poder pode me anestesiar. Este poder pode me curar. Somente este poder é que eu recebo na minha vida
Feche os seus olhos, continue com a sua mão levantada. Oh precioso Espírito de Deus, eu começo a orar aqui agora, e eu não aceito que o seu filho e a sua filha volte doente para casa, mas que a partir de agora haja um mover sobrenatural. Eu orei e os teus filhos oraram comigo, que a tua glória descerá sobre este ginásio, vai anestesiar, vai começar a curar, vai colocar vômito para fora, vai colocar enfermidade para fora, vai colocar câncer para fora. Senhor, eu quero que agora esta unção seja liberada. Eu quero que agora esse sobrenatural aconteça. Oh meu Deus, eu vou usar a senha que o Senhor me deu. E agora, Senhor, começa a tocar estas pessoas. Em nome de Jesus, se prepare, se prepare. Em nome de Jesus, eu conto 1, ele começa a lhe tocar agora. Em nome de Jesus, eu conto 2, ele começa a lhe tocar agora. Em nome de Jesus, eu conto 3. Agora, Jesus, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor. Vai glorificando e deixe Deus trabalhar. Vai, começa a receber